Olá, amados e amigos em Cristo. Sou Carmen Henneman e hoje estaremos falando de uma das palavras mais nobres mencionadas na Bíblia. E esta é a palavra amigo, e particularmente é uma das minhas preferidas. Esta palavra é mencionada muitas vezes e por muitas pessoas diferentes, biblicamente falando, mas especialmente por Jesus, o nosso melhor amigo. Então, para fundamentar todo o comentário que vou fazer, estarei usando esta referência de Mateus 26:50. O grego original do Novo Testamento nos traz esse texto da seguinte forma: Rhodé Iesus eipe auto, retaire ephiroparei, tote proseutontes, epebalontas reiras, epiton Iesun kai, ecretesan auton. É um lindo e profundo verso que tem muito a nos ensinar durante todo esse tempo de introdução. Em português, lemos o mesmo texto dizendo assim: E Jesus lhe disse: Amigo, a que vens? Então chegaram e, lançando mão de Jesus, o prenderam. A partir daqui, você já deve ter uma ideia sobre quem vamos estar falando durante todo o nosso tempo de discussão. Além de Jesus. Jesus sempre será o nosso tema principal, porém sempre haverá alguém mais com quem ele se relaciona, e daí então tiramos o exemplo que precisamos seguir depois de toda a interação que vemos durante a mesma referência. Neste caso, o nosso indivíduo principal, diria assim, é Judas Iscariotes, aquele a quem Jesus fez esta importante pergunta: Amigo, a que vens? Ou para que viestes? Amigo, a que viestes? Sobre esta pergunta importante, vamos fundamentar tudo que vamos falar a partir de agora. Hoje faremos somente uma introdução, porém, esse mesmo tema seguirá nas 3 próximas semanas, divididas em 3 partes, como vamos ver em seguida. Vemos então que a partir daqui, o nosso tópico será definido como alto valor. Veremos então que dentro desse tópico há vários diferentes aspectos que eu e tu aprenderemos a partir da intenção de Jesus em fazer a Judas aquela pergunta e a resposta de Judas, como foi que ele respondeu e por que o fez daquela forma. Então, quando nos concentramos nesse tema alto valor, necessariamente precisamos passar por este subtópico que seria o valorizar o inimigo. Para mim, quando vejo esse subtópico assim de primeira, eu penso, nossa, isso parece uma contradição. Como é que vamos valorizar o inimigo? Porque, em realidade, a nossa tendência é rejeitar. A nossa tendência é, inclusive, condenar a atitude, o comportamento, a postura e as ações daqueles que consideramos inimigos. Porém, quando partimos do verso de Mateus 26:50, o interesse de Jesus em fazer esta importante pergunta para Judas, precisamos parar aqui nesta parte, ou nesse ponto do texto, e tratar de entender como foi que Jesus agiu e como é que nós devemos reagir frente à sua ação de considerar ou de chamar amigos aqueles que são inimigos. Porque penso assim, bem, se nós pensamos ou tratamos ou nos esforçamos de pensar a maneira de Jesus, entenderemos que ele nunca rejeita a ninguém. Por mais maus que sejamos, por mais perversos que sejamos muitas vezes, Jesus nunca nos rejeitou. Ele nunca discrimina a ninguém, por mais terríveis que sejamos. Ele nunca nos acusa, jamais nos condena. Então eu pergunto, a partir deste valorizar o inimigo, qual foi realmente o principal propósito de Cristo ao chamar Judas de amigo? Isso vamos discutir nas partes seguintes, que vão vir depois dessa introdução. Durante esse tempo também, vamos analisar o ponto da reflexão. Quando Jesus perguntou a Judas,
amigo, a que vens ou a que viestes? Será que Judas realmente sofreu o impacto daquela pergunta? Será que ele pensou seriamente na pergunta que lhe estava sendo feita pelo próprio Jesus? Será que ele foi de alguma forma abalado em sua consciência, ao ponto de pensar: oh, uau, o que eu estou fazendo? Eu preciso mudar de direção. Será que ele realmente refletiu? O que podemos pensar sobre reflexão a partir deste ponto? Também entraremos na questão da oportunidade. Particularmente, eu creio que se há uma coisa que nunca mais volta na nossa vida, é a oportunidade perdida. Talvez tenhamos outras oportunidades depois daquela que perdemos, porém aquela que se perdeu nunca mais volta. Se há uma coisa que não volta, é o tempo perdido, o ano que passou, a oportunidade perdida. E Judas teve uma última oportunidade para provar que ele era diferente, para provar que ele era um discípulo que verdadeiramente amava Jesus e tinha uma boa intenção em servi-lo no ministério. Porém, não foi assim, e vamos estudar isso com os melhores detalhes possíveis durante esse tempo de devoção. Uma coisa que eu sei, e imagino que você também já descobriu, é que desde aquele tempo, desde aquele momento, Judas literalmente teve a sua última oportunidade. Ele não voltou a ter outra. Literalmente, aquela foi a última, aquele foi o seu fim. Interessante. Eu vou tratar de trabalhar com vocês na sequência ascendente da história, vindo desde como Jesus revelou seu valor por ele, a oportunidade de refletir e a oportunidade de usar o seu último momento sabiamente. Então, a partir daí, entraremos na comparação de valores. Quando penso em comparação de valores, na minha mente, a única coisa que vem é que para Judas, Jesus valia somente 30 moedas de prata. Porém, para Jesus, Judas valeu a palavra mais nobre que a Bíblia pode mencionar, referindo a um pecador como nós, que é a palavra amigo. Jesus chamou a Judas de amigo quando Judas estava desvalorizando Jesus ao máximo, porque nem 1000 moedas de prata, nem 1 milhão de moedas de prata poderia estar ao alcance do valor de Jesus na vida do próprio universo. Então, aqui veremos a descomparação, o desnivelamento, o desequilíbrio de valores, a partir da mentalidade decaída de Judas e a autointenção que sempre houve no coração do nosso Deus através de Jesus Cristo. Veremos então que nesse ponto teremos que regressar à parte central do texto, que é exatamente a pergunta em si, porque sobre esta pergunta vamos desenvolver toda a nossa discussão. Jesus olhou para ele diretamente, e inclusive eu não creio que estavam a longa distância. Imagino que talvez, quem sabe, uns 2 metros, talvez máximo 3, que não é uma grande distância. Jesus olhou possivelmente direto nos seus olhos e, como um verdadeiro e leal amigo que Jesus é, ele perguntou isto aqui, ele fez esta importante pergunta: amigo, a que vens? Por que viestes? Por que estais aqui? Amigo, por que estás presente? Essa é uma pergunta bastante impactante para mim e pode fazer sacudir o nosso interior, independentemente do que nos ocorra ao redor, porque é uma pergunta poderosa. Em grego, retairi, ropari. Vamos trabalhar nesta pergunta, como já disse, comparando esses dois idiomas e ver que outra informação ou alguma informação extra que possamos tirar aqui do grego e acrescentar ao nosso conhecimento em português. Então, vamos ver que a nossa primeira parte aqui, a parte 1, será o que eu chamarei de perguntas de análise. Como eu já disse, hoje teremos somente uma introdução. Depois disso, teremos 3 semanas seguintes trazendo a parte 1
2 e 3 do mesmo tema. A parte 1 eu chamarei de perguntas de análise. E aqui vamos conhecer alguns termos diferentes que o grego do Novo Testamento usa para referir-se a amigo. Porque, em realidade, tanto o grego quanto o hebraico apresentam um vasto vocabulário, um vocabulário bastante amplo de diferentes termos que se associam de acordo às ações ou de acordo ao que fazemos. Bem, então, neste caso, trabalharemos principalmente com duas palavras principais referentes a amigo. A primeira é a palavra philos, que literalmente traduzimos como amigo comum, ou seja, qualquer pessoa de boa índole pode ser um philos ou pode ser um amigo comum. Qualquer pessoa que tem boas intenções, boa disposição, qualquer pessoa agradável, qualquer pessoa honesta pode ser um philos ou um amigo comum. Mas também a Bíblia menciona que há um amigo que se chama hetaire. E, de acordo às definições, hetaire está muito mais alto do que o philos, porque apresenta mais qualidade, ou melhores ou mais profundas qualidades, está mais próximo, é mais cercano, é mais próximo, é mais cerca ou mais ao redor daquele principal, neste caso, Jesus. Então, neste caso, hetaire é definido como um amigo especial. Algumas versões traduzem hetaire como companheiro. Tem muito sentido porque somente um amigo especial acompanha, por isso hetaire também é definido como companheiro, ou seja, aquele que acompanha. Você sabe que amigos, neste caso philos, o amigo comum, pode ser amigo, mas às vezes não está próximo, às vezes nem sequer quer estar próximo, não tem muito interesse de estar próximo, não tem muito interesse de participar das tuas atividades, das tuas experiências, dos teus maus momentos e até mesmo dos bons, ou seja, não há interesse. É um amigo comum, não é uma pessoa má, porém não está no nível mais alto. Então, biblicamente falando, o hetaire, este sobrepuja a qualquer outro nível de comparação com uma relação que se chame amizade. Então, neste caso, trabalharemos aqui entre philos e hetaire. E o mais interessante, vamos retornar ao texto mais tarde, você vai ver que o termo que Jesus usou para perguntar a Judas, amigo, a que vens, foi a palavra hetaire. Ou seja, no vocabulário de Cristo, ele encontrou a palavra mais alta, mais nobre, mais doce, mais suave e que expressa um conceito mais completo do que é um verdadeiro e genuíno e fiel amigo. Esta palavra hetaire foi exatamente a que Jesus usou para perguntar a Judas, amigo, a que vem? Vamos retornar ao texto logo mais. Porém, vamos trabalhar entre essas duas palavras. A partir daqui eu pergunto, por que Jesus chamou Judas Iscariotes de amigo especial, ou seja, de hetaire, quando ele não era nem sequer um amigo philos ou um amigo comum? Qual foi o propósito de Jesus? Por que Jesus fez isto? Será que Jesus estava zombando de Judas? Será que ele estava tratando de confundir aquele homem que já estava confuso por ele próprio? Será que ele estava tratando de assim, distraí-lo? O que será que Jesus queria fazer? Aonde ele queria chegar? Qual foi a sua intenção ou o seu propósito porque chamou Judas de hetaire, o amigo especial? Neste contexto, o que significa esta palavra? Então, eu já mostro aqui o breve conceito. Vamos, na primeira parte, definir cada uma dessas palavras de forma mais completa e mais profunda. Isso aqui é somente um pequeno vislumbre do que seria cada uma delas. Então, neste contexto aqui entre Judas e Jesus, qual seria o verdadeiro significado da palavra amigo ou da palavra hetaire? Então, eu respondo a pergunta dizendo depende do termo referente ao amigo usado por Jesus. Neste caso, como já vimos e vamos ver mais tarde outra vez, a palavra que Jesus usou foi hetaire, e então, dependendo do termo que Jesus usou, é o significado da palavra. Para saltar para o seguinte slide, só eu quero dizer-te uma coisa.
Judas não era nem mesmo amigo comum, porém Jesus usou o mais nobre, o mais alto, o mais profundo, a palavra mais impactante que ele tinha no seu vocabulário para aplicar a um homem que era um verdadeiro inimigo. E isto nos revela desde aqui o alto valor que ele nos dá, independentemente de quem somos, independentemente do que fazemos ou do que fizemos no nosso passado, independentemente das nossas intenções. Jesus sempre nos olha de forma perfeitamente perfeita, sem nenhuma contradição. A segunda parte será dividida em perguntas chaves ou pontos chaves da nossa discussão. E neste ponto, então, entraremos na vida de Judas Iscariotes. Quem foi Judas Iscariotes? Que profissão ele teve? Como foi o seu caráter? E aqui falaremos dos seus hábitos, incluindo os seus maus hábitos antes de ser um discípulo. Veremos algo sobre o seu passado. Que coisa será que andou fazendo Judas Iscariotes por aí? E, sobretudo, o plano que ele fez para atrapar o Salvador do universo. O que foi que Judas realmente planejou? O que ele tinha em mente quando ele pensou o que pensou e quando ele fez o que fez? Trataremos de analisar o seu plano cuidadosamente, vendo cada aspecto diferentemente, e depois trataremos de associar um ao outro e ver se tinha sentido, se tinha razão, por que ele fez aquilo que fez. Também trataremos de entender por que o sinal que ele escolheu dar para prender a Jesus foi um beijo. Por que será? Algumas pessoas às vezes dão sinais, por exemplo, com a cabeça, assim, né? Outros somente com os olhos, movem de um lado para o outro. Outros apontam assim com o dedo, ou apontam lá naquela direção. Outro com o pé, bate o pé, não sei. Existem diferentes formas de sinais. Por que será que Judas escolheu o beijo como sinal para indicar que aquele, ou seja, Jesus, era a pessoa que deveriam prender? Também trataremos de entender aqui por que moedas de prata. Não havia outra moeda naquela época, as moedas não tinham o mesmo valor. Qual era a de mais alto valor ou a de menos? Por que então moedas de prata? E qual a equivalência daquele tipo de moeda com a nossa moeda no tempo atual? Então, eu pergunto, será que Jesus não sabia quem era Judas Iscariotes e do que ele era capaz de fazer? Então, por que permitiu que ele viesse e fizesse parte de um contexto bíblico? Por que será? E, sobretudo, para que Judas estava lá? Por que Judas foi parte dessa experiência? Por que ele foi parte deste contexto? Por que ele chegou a ter essa relação tão cercana, tão próxima com Jesus? Porque Jesus permitiu tudo isso. Trataremos de entender na segunda parte. E na parte final, entraremos neste momento que chamo de momento final. E aqui então veremos qual foi a resposta de Judas para Jesus. Quando Jesus perguntou, amigo, a que vens? Que tipo de resposta Judas deu a Jesus? Será que ele deu a Jesus alguma resposta verbalmente? Será que ele expressou? Será que ele deu algum sinal? Será que ele mostrou alguma intenção? Ele deu alguma resposta? E qual foi a resposta? Particularmente, eu creio que sua resposta esteve meio implícita. Ou seja, sim, ele respondeu, porque vimos que a situação seguiu até mesmo a sua consequência. Porém, como será que isto sucedeu? Não foi de forma explícita, porque inclusive a Bíblia não explica muito e eu não encontro nenhuma resposta verbal para a pergunta de Jesus. Judas não diz sim, Senhor, eu sou teu amigo, ou não, Senhor, não. Ele não diz nada verbalmente, porém eu creio que sua resposta sim ocorreu de forma implícita. Por exemplo, o que será que Judas pensou quando Jesus disse, amigo, a que viestes? O que será que ele sentiu? Será que realmente ele sentiu algo? E se sentiu, por que não mudou de atitude? E por que decidiu o que decidiu e fez o que finalmente fez? E por que aceitou chegar até aquela consequência final, que para mim foi também uma consequência fatal? E ao final, que tipo de lição podemos tirar deste exemplo? Ou seja, que
este exemplo nos ensina? Que tipo de coisa podemos aprender com isso? Que tipo de lição, que tipo de exemplo que podemos aprender com essa experiência entre Jesus e Judas e que nos ensina este personagem, Judas Iscariotes? Na nossa conclusão pessoal, eu retorno aqui à nossa pergunta número 1, a nossa pergunta base. Amigo, a que vens? Essa é uma pergunta muitíssimo profunda. E em grego, retaire, ropare. E eu disse para você ali, quando passei 4 slides antes, que temos filos e retaire. Jesus usou a mais alta de todas, a mais nobre, a mais profunda, a mais completa, a mais doce, a mais honesta, a mais cheia de amor, a mais perfeita expressão que se pode dar a alguém, que é a palavra retaire, também traduzida como companheiro, porque somente um amigo especial, que é a tradução de retaire, acompanha outros. E esta palavra foi a que Jesus usou para aplicar a um dos seus maiores inimigos naquela época. Retaire, ropare. Não, nesse momento eu te pergunto, se esta pergunta neste momento ressoasse em teus ouvidos, se Jesus dissesse, amigo, a que vens? Ou amiga, para que estás aqui? E por que andas comigo, amigo ou amiga? Por que estás caminhando comigo? Que lhe diríamos como resposta? O que você diria a Jesus se ele te fizesse esta pergunta? Amiga, por que estás aqui? Qual seria a tua resposta? Ou amigo, por que viestes? O que você lhe responderia? Ou será que também nós nos confundiríamos como Judas Iscariotes fez? Agora veja, apesar de que há muitos Judas Iscariotes por aí, e quais são eles? Aqueles que andam mentindo, os que andam caluniando, os que andam amando o seu próprio pecado mais que a Deus e seus planos para as suas próprias vidas. Esses são os considerados Judas dessa época, porque traem o que Deus nos mandou fazer, aquilo para o que nos mandou fazer, aquilo que sua palavra nos ensina. Apesar de tudo isso, não é o desejo de Deus que eu e você sejamos ou sigamos esse tipo de exemplo que foi Judas. Então, vigiemos, vigiemos nossos passos, nossas palavras, nossas decisões, e especialmente aquelas que são chamadas as decisões finais, como aquela de Judas, aquelas decisões que têm o maior poder de marcar nossas vidas até a eternidade, e que não nos marque como marcou a vida de Judas Iscariotes, porque ele voluntariamente e conscientemente decidiu tomar a decisão que tomou, apesar de imaginar qual seria seu fim. Afinal, ele aceitou até a última consequência, e sua vida final foi triste. Que todos nós possamos aprender com este terrível erro, porque não é realmente o que Deus espera de nós. Então, estas e outras perguntas serão respondidas na primeira, na segunda e na terceira parte de toda a nossa discussão, porque hoje o que temos é somente uma introdução. Então, todas essas perguntas e tudo mais que tivermos em mente, discutiremos nos próximos vídeos, nos próximos vídeos 1, 2 e 3, como eu já expliquei, porque hoje é apenas uma introdução, então esse tópico vamos estender em 3 partes e espero aprender muito com isso. Então, meu amigo, de acordo com a palavra retaire, te vejo na próxima semana com a parte 1 do nosso tópico sobre alto valor, baseado em Mateus 26:50. Ok? Que Deus te abençoe e te vejo lá então. Tchau, tchau!